trechinho para vocês. Cadê meus olhos? Aqui. Ele diz assim, ó. O jeito dele escrever é meio jesuítico, eu diria, né? É meio rebuscado, assim. A empresa escravista, latifundiária e monocultora é sempre altamente especializada e essencialmente mercantil. A jesuítica, apropriando-se embora de extensas áreas e produzindo mercadorias para o comércio local e ultramarino, mais do que uma empresa propriamente, era uma forma alternativa de colonização nos trópicos pela destribalização e integração da população original num tipo diferente de sociedade que se queria pura, pia e seráfica. A microempresa de subsistência funcionou de fato como um complemento da grande empresa exportadora ou mineradora, que graças a ela se desobrigava de produzir alimentos para a população e para seu próprio uso nas quadras de maior prosperidade econômica, quando tinha que concentrar toda a força de trabalho no seu objetivo essencial. Essas microempresas é que fundaram de fato o Brasil povo, gestando precocemente as células, que multiplicadas deram no que somos. Isso porque as missões teriam gerado uma sociedade teocrática e as plantações nem sequer sobreviveriam sem a viabilidade que lhes dava uma população local de apoio e sustento. Na realidade, competindo embora, essas três formas de organização empresarial se conjugavam para garantir, cada qual no desempenho de sua função específica, a sobrevivência e o êxito do empreendimento colonial português nos trópicos. As empresas escravistas integram o Brasil nascente na economia mundial e asseguram a prosperidade secular dos ricos, fazendo do Brasil, para eles, um alto negócio. As missões jesuíticas solaparam a resistência dos índios, contribuindo decisivamente para a liquidação, a começar pelos recolhidos às reduções, afinal entregues inermes a seus exploradores. As empresas de subsistência viabilizaram a sobrevivência de todos e incorporaram os mestiços de europeus com índios e com negros, plasmando o que viria a ser o grosso do povo brasileiro. Foram, sobretudo, um criatório de gente. Com efeito, o corpo do Brasil rústico, seus tecidos constitutivos, carne, sangue, ossos, peles, se estrutura nessas microempresas de subsistência configuradas nas diversas variantes ecológico-regionais. É sobre esse corpo, como mecanismo de sucção da sua substância, mas também de ejeção sobre ele da matéria humana imprestável para seus fins mercantis, que se instalam como carcinomas as empresas agroexportadoras e mineradoras. Tá? Então, o que é importante? Que para ele, a base do Brasil está aqui. Né? E de certa, daqui nos tais criatórios de gente, nas microempresas de subsistência. É interessante porque isso talvez explique um pouco para nós a própria questão da tal colonização portuguesa, de que a gente estava falando até agora. Porque o professor Benjamin fala muito disso em algumas aulas dele que eu já assisti. Ele fala que o português ele não optou pela mestiçagem, principalmente no Brasil, mas nos outros locais que também colonizou, em África e na Ásia, ele não opta pela mestiçagem por uma questão de ser bonzinho, de ser menos violento, mas a mestiçagem era um projeto de popular essas regiões. Então, vocês imaginem, um país microscópico, como era Portugal e ainda é hoje, com pouco contingente populacional, dominando um território como o território brasileiro. Como é que eu vou povoar? Né? Como diria lá o famigerado, né? Gilberto Freire, como povoar esse amplo território? Eu só vou conseguir fazer isso se eu me misturar com as populações locais, porque aí eu crio gente para ocupar esse território, e a gente minha. Né? E isso aparece como projeto colonial português. Não é porque eles eram bonzinhos, mas era o único jeito deles exercerem a sua dominação nesses territórios amplos que eles vêm a conquistar. Tá?
Então, basicamente, para a gente, o que vai interessar, né, da teoria do Darcy Ribeiro nesse livro O Povo Brasileiro é isso, né? E vejam como a elite, ela na verdade, ela funciona como controladora, né, dessas três empresas, né, desses três modos de fazer. E aí o trecho que eu li para vocês mostram como eles vão se articulando, né? Aí depois a gente reclama, né, ou não reclama, ou fica feliz com o resultado das eleições de agora do Brasil, em que se fala, né, mas o povo não sabe votar. O povo de que a gente está falando é este, né? É este povo. É essa massa populacional do Brasil rústico, porque foram eles que decidiram a eleição. Por mal ou por bem, e dentro daquilo que eles conseguiram pensar e fazer dentro das suas condições, né? Então, isso aqui, daí a gente começa a perceber a importância disso aqui. Muito bem. Guimarães Rosa também sabia disso, né? Da importância desse Brasil povo, né? Dessa massa populacional que é bem mais numerosa do que a massa populacional ou a população das outras empresas, digamos assim, né? Quando a gente fala de Guimarães Rosa, a gente tem aí, né? Muita gente fala de Guimarães Rosa, né? A gente tem aí uma fortuna crítica gigantesca desse autor. Eu mesma faço parte, bem ou mal, dessa fortuna crítica. Como eu já falei, a minha tese de doutorado trata do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, frente à literatura angolana, frente ao Landino Vieira, né? E é interessante porque o Guimarães ele é um autor sui generis, né? Ele é realmente único, né, em muitos sentidos, e ele abre, não apenas na literatura brasileira, mas em termos mundiais, mesmo universais, eu diria, da literatura universal, algumas vertentes, né, e uma linhagem estilística, estética, que foi até imitada, né, que foi inspiração de outros escritores, né, mesmo africanos, né. A gente pensa no Landino Vieira, em Angola, que diz que leu Guimarães Rosa e de certa maneira... O Landino diz que não, tá? Eu tô cometendo uma assim, injustiça. Ele diz que ele primeiro começou a escrever, misturando línguas banto, língua quimbundo com português lá de Angola. Depois ele leu Guimarães Rosa. E ele escreve muito parecido com Guimarães, né? Eu acho que não. Eu tenho meus motivos para acreditar que ele está mentindo, tá? Que não foi bem assim. Mas quem sou eu, né? Eu acho que não. Eu acho que eles têm afinidades, mas eu acho que o Landino leu Rosa antes de começar a escrever como ele escrevia, né? Misturando as línguas e criando uma língua própria, como o Guimarães fazia, em termos do português do sertão brasileiro, né? Do sertão de Minas, como ele tentou fazer. Outros escritores africanos como Mia Couto, esse não. Mia Couto diz que realmente se inspirou no Guimarães, no modo, na linguagem do Guimarães Rosa e no modo de fazer do Guimarães Rosa para escrever a sua própria literatura, que também é uma literatura que na linguagem, e nas formas e nos próprios temas é uma literatura misturada, né, entre aquilo que vem do colonizador, a língua portuguesa, a cultura portuguesa, e as produções culturais e a língua das populações locais de Moçambique, no caso do Mia Couto. De certa maneira, o Rosa é, como eu disse, sui generis e criou esse estilo rosiano de fazer literatura. E que seria esse estilo, né? Bom, Guimarães Rosa era médico, né? Como vocês sabem, nós estamos na seara dos escritores médicos, né? E foi diplomata brasileiro durante muito tempo, né? Trabalhou no Itamaraty, então parou de exercer a medicina e tornou-se diplomata. Cultíssimo que ele era, né? E no início da sua carreira como escritor e como médico, todo mundo conta essas histórias de Guimarães, né? Ele costumava clinicar no sertão de Minas, ele era de Minas, né? De Cordisburgo. E ele usava essas incursões pelo interior do sertão para fazer recolhas
de formas de linguagem, de formas narrativas, de histórias, de canções, de fatos que ele considerava culturalmente relevantes, né? Isso está amplamente registrado nas cadernetas do Guimarães, que estão no IEB, né? E aí a partir dessas pesquisas de campo, a gente poderia até dizer, né, dessa observação direta dessa realidade do sertão mineiro, e é que ele foi também constituindo a sua literatura, né? Então, de certa maneira, o Guimarães faz parte da tradição regionalista brasileira, embora ele revolucione a tradição regionalista do Brasil de um modo profundo, porque, como diz o Antônio Cândido sobre ele não fala só do que é regional, mas ele consegue, ao mesmo tempo em que ele fala de algo específico da região, falar de problemas fundamentais à própria condição humana, né, e o que a gente chamaria de um universalismo na obra do Guimarães Rosa. Quando o Guimarães surgiu, né, o primeiro livro dele publicado foi Sagarana, foi um livro de contos, né? Foi um livro polêmico, porque fez parte de um prêmio literário na década de 40 e não ganhou, né, porque era muito diferente, o jeito de contar histórias era muito diferente e a linguagem utilizada já era bem diferente, embora ela vá ficando ainda mais, né, ao longo da carreira do Guimarães. Mas um dos escritores que participaram do júri foi o Graciliano e que defendeu que aquele seria um grande escritor, né? Que aquele seria um escritor fundamental da literatura brasileira. Mas ele não ganhou. Interessante como o novo sempre assusta um pouco, né, num primeiro momento. Causa até uma certa repulsa, né, eu diria. E a partir de Sagarana, então, isso foi no final da década de 40, que Sagarana tem a primeira edição. Na década de 50, a década de 50 foi uma década muito produtiva para o Guimarães, em que ele escreveu as novelas do Corpo de Baile, né? E escreveu também o Grande Sertão Veredas, que é um romance monumental, né? Eu estudei o Grande Sertão, como eu falei, no doutorado. Eu diria que é uma obra de vida, assim, para mim, né? Eu sempre volto a ele. E o Grande Sertão, enquanto narrativa mesmo, enquanto tecido narrativo, ele é tão complexo que eu posso dizer para vocês que a cada vez que eu volto a ele, eu descubro um aspecto que eu não tinha visto antes. É uma coisa, assim, incrível. O Grande Sertão é a história de um jagunço aposentado, que é o Reobaldo, que está de range rede, como ele diz, né? Ou seja, está lá sentado na rede dele, já está aposentado. Hoje ele é um fazendeiro. Fazendeiro porque recebeu de herança uma fazenda do Celorico Mendes, que era seu pai, mas não era seu pai, né? Ele era filho ilegítimo do Celorico Mendes, que era esse fazendeiro, mas foi reconhecido quando o Celorico Mendes morreu. Então, o Reobaldo é um ex-jagunço, agora, vejam que trajetória, né? Ele é um ex-jagunço, agora fazendeiro, que tinha sido um órfão enjeitado até lá seus tantos anos, até se tornar jagunço, que tinha que pedir esmola na beira do São Francisco com a mãe, porque se ficou doente e a mãe pagava a promessa. E nessa promessa, pagando essa promessa, um garotinho de 12, 13 anos, ele conhece então esse menino de olho verde, né, que chama muito a atenção dele, não só pelo físico, mas pela coragem. Né, porque o tal menino o convida para uma travessia do São Francisco numa canoa que afundava inteira e não voltava, e ele morria de medo, e o menino dizia sempre para ele, carece de ter coragem. Né? Anos depois, o Reobaldo aprende as primeiras letras, coisa esquisita no sertão, em que a massa, né, o Brasil, o povo, não aprendia a ler e escrever, mas ele tem acesso às primeiras letras e a base da matemática, as primeiras contas, poderia dizer assim, e porque teve acesso às primeiras letras, se torna um professor, ou seja, ele passa a exercer a função, ganhar a vida como professor dessas crianças que não têm alfabetização nenhuma. Nessa trajetória de professor pelas brenhas do sertão,
ele acaba reencontrando anos depois, né, já adulto, já no início da idade adulta, o tal menino, que ele vem a saber que se chama Reinaldo, que é jagunço, né? Então ele resolve abandonar a vida de professor e se tornar jagunço para seguir o menino, porque ele de alguma forma achava que aquele menino era o seu destino, né? Então ele se torna um jagunço. Então a trajetória do Riobaldo é uma trajetória interessante, né? Porque ele vai de nada, né? De órfão enjeitado, assim, de nada na escala social, a dono de fazenda. Então, de certa maneira, ele vai, né, transitar nessas empresas aqui que o Darcy Ribeiro vai dizer. Que não é uma coisa comum. O Riobaldo não é um personagem comum. Ele não é o comum do nosso povo. O comum seria permanecer num extrato só. Ele transita, né? E o lema do Riobaldo é justamente a questão da travessia, né? Ele atravessa, ele transita. E é essa transitoriedade que dá a ele um caráter um pouco estranho dentro desse universo do que o Darcy Ribeiro chama de Brasil rústico. O Riobaldo é um rústico, mas não é tão rústico assim, porque ele é um rústico com as primeiras letras, ele é um rústico letrado. E ele tem uma admiração imensa pelos letrados. E o que é o Grande Sertão? É ele, Riobaldo, conversando com o doutor, que é o letrado, meio que pedindo para esse doutor esclarecer para ele o sentido da sua história, dar um sentido para a história da sua vida, que ele não consegue fazer sozinho. Por isso, o Grande Sertão é esse diálogo, que na verdade é um grande monólogo, porque o doutor não fala nunca, né? De um iletrado ou de um membro do povo, né? Aqui, como a gente está falando, com um outro Brasil, que é o Brasil letrado, que é o Brasil dos doutores, o Brasil da ciência, o Brasil do saber constituído. E o estranho do Riobaldo é que ele nunca se estabelece, né? Ele é realmente assim um ser meio em trajeto, né? Porque dentro do sertão ele é professor, mas diante do letrado da cidade ele é apenas um iletrado, né? Entre os jagunços, ele é um jagunço, mas ao mesmo tempo ele não é um jagunço inteiramente, porque ele também não consegue se tornar tão violento ou tão, ele mesmo fala isso, né, tão primitivo como aqueles jagunços com os quais ele convive. Então ele está sempre à margem, né? E por estar sempre à margem, ele é meio que um câncer, né, no sentido de trazer um pouco a destruição para aquele universo tão arcaico no qual ele vive, né? A grande guerra do Grande Sertão Veredas, que é a guerra civil, né, que é a guerra interna entre os grupos de jagunços, porque existem guerras no Grande Sertão, né? O Grande Sertão é um livro bélico, é um livro agônico, né? Quem diz isso, o do agônico, não sou eu, é o João Adolfo Hansen, que tem um livro sobre o Grande Sertão que se chama O. Tá? E aí tem lá um subtítulo que eu não lembro, mas porque o O é um dos nomes do diabo. O Riobaldo, de certa maneira, traz o demônio para dentro do sertão, porque ele é o elemento de desarticulação. Ele é o iletrado que é letrado, ele é o rústico que quer ser doutor. Então ele traz um elemento de desarticulação. Tem duas grandes guerras no Grande Sertão, uma muito evidente e uma mais subliminar, embora fique clara também. A guerra evidente é entre os grupos de jagunços, né? Entre os jagunços do Medeiro Vaz, enfim, e outros líderes fiéis a Joca Ramiro, que era um grande chefe de jagunços, e os jagunços do Hermógenes do Ricardão, que teriam traído o Joca Ramiro, que era chefe de todos, matando-o, né? E a guerra grande lá dentro é a guerra entre os grupos de jagunços, porque de Adorim, que depois Reinaldo, que vem a saber que se chama de Adorim, e que, portanto, vem a se saber depois ainda que era filho do tal chefão, do Joca Ramiro, que era a tal paixão abafada, né, do Riobaldo,
pela qual ele deixou a vida de professor e tornou-se jagunço, é Reinaldo, ou de Adorim, quer vingar a morte do pai. E a grande guerra do livro é entre esses dois grupos, né? Entre os Mederovazes, que são os fiéis a Joca Ramiro, e o Hermógenes e o Ricardão, que o mataram à traição.